se vira. Não, o homem é colocado como sacerdote. O sacerdote é aquele que intercede, o sacerdote é aquele que clama, o sacerdote é aquele que paga, aleluia, o sacrifício para que o Senhor ordene a sua casa. Aleluia. Diz a palavra do Senhor em Jó. Jó estava ali orando pela sua família, e Jó, o próprio Deus falou a respeito de Jó. O próprio Deus deu testemunho de Jó. Eis aí um homem íntegro, puro, um homem que anda na minha presença. Mas olha que o relato que fala a respeito de Jó. E Jó estava lá, orando ao Senhor e apresentando sacrifício ao Senhor pelos seus filhos. E olha a postura de Jó dentro da sua família. Vai que eles tenham pecado contra o Senhor. Ele nem sequer estava julgando os seus filhos que pecou. Falou, não, meus filhos pecaram, meus filhos abandonou o Senhor, por isso eu vou apresentar. Não, pode ser que eles tenham pecado contra o Senhor. Então Jó, como sacerdote do lar, ele toma uma posição e vai lá e apresenta o seu sacrifício a Deus pelos seus filhos, pela sua família, porque ele entende o propósito da família e qual é a sua missão dentro de casa. O contrário disso nós vemos no livro de 1 Samuel capítulo 2, capítulo 3, quando vai contar a história de Eli, o sacerdote Eli. Esse Eli tem a função de sacerdote. Ele é sacerdote nominal, não é somente sacerdote da sua casa por missão, mas é também sacerdote nominal da nação. E ele vê os seus filhos pecando, ele vê os seus filhos pecando contra Deus, usando os utensílios da casa de Deus, profanando a casa de Deus, zombando da casa de Deus, fazendo gracejo com as coisas de Deus. E o Eli, o sacerdote Eli, fica ali olhando, vê as coisas acontecendo, mas não tem coragem de repreender os seus filhos. Não tem coragem de chegar e falar, fulano de tal, você está cometendo tal ato, você está profanando o templo do Senhor, você precisa ter uma postura, você precisa buscar mais a Deus, você precisa consagrar a tua vida. Não, ele simplesmente via os filhos andando de forma desordenada, e os filhos cada vez mais entrando, cada vez mais para o buraco da insanidade espiritual. E daí a pouco Deus chama Samuel, o menino Samuel, ainda meio pré-adolescente, mas um menino que já tinha uma predisposição em temer ao Senhor e obedecer à voz do Senhor. E Deus fala com Samuel: Samuel, eis que eu tenho rejeitado a Eli. Samuel, um pré-adolescente, Eli, o oposto, já estava até velho, mas não tinha entendido ainda o propósito. Muitas vezes nós nos colocamos como Eli, não somente dentro de casa, mas na igreja do Senhor, não somente na igreja do Senhor, mas também nos meios sociais em que nós convivemos e vivemos. Nós não tomamos nenhuma atitude, nós vemos as coisas acontecendo à nossa volta e nós nos calamos, homens. Nós somos omissos com relação ao que está acontecendo à nossa volta. O problema é dele, cada um com seus problemas. Mas e a missão que está sobre nós em pregar o Evangelho a toda criatura? E a missão que está sobre nós em cuidar da nossa casa e da nossa família? E a missão que está sobre nós de sermos sacerdotes dentro da nossa casa? Eli negligentemente deixou seus filhos debandarem, e o Senhor fala com ele: rejeitei a Eli, não será mais sacerdote diante de mim. Que tristeza para Eli. Depois a história se desdobra e Eli vê os seus filhos morrerem. As notícias vão chegando: morreu Hofni, morreu Finéias. Mas morreu por quê? Porque desprezou as